Estamos iniciando a sessão de trabalhos de sexta-feira do Centro Espírita Abel Sebastião de Almeida, dia 5 de julho de 2024, com os trabalhos sendo transmitidos pela Rádio Abel ou TV Abel. Uma vez que as atividades presenciais de sexta-feira foram temporariamente interrompidas. Boa noite, ouvintes da Rádio Abel. Como sempre fazemos, vamos ler uma página de preparo para que nos harmonizemos antes da palestra. A página de hoje foi retirada do livro Ceifa de Luz, pelo Espírito Emmanuel, e Psicografia Francisco Cândido Xavier. É intitulada Civilização e Reino de Deus. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com aparências exteriores. Evangelho de São Lucas, capítulo 17, versículo 20. A Terra de hoje reúne povos de vanguarda na esfera da inteligência. Cidades enormes são usadas à feição de ninhos gigantescos de cimento e aço por agrupamentos de milhões de pessoas. A energia elétrica assegura a circulação da força necessária à manutenção do trabalho e do conforto doméstico. A ciência garante a higiene. O automóvel ganha tempo em curtas distâncias. A imprensa e a rádio-televisão interligam milhares de criaturas num só instante na mesma faixa de pensamento. A escola abrilhanta o cérebro. A técnica orienta a indústria. Os institutos sociais patrocinam os assuntos de previdência e segurança. O comércio, sabiamente dirigido, atende ao consumo com precisão. Entretanto, estaremos diante de civilização impecável? À frente desses empórios resplendentes de cultura e progresso material, recordemos a palavra dos instrutores de Allan Kardec nas bases da codificação do Espiritismo, perguntando a eles por que indícios se pode reconhecer uma civilização completa na questão 793, constante do Livro dos Espíritos, deles recolheu a seguinte resposta: reconhecê-la-eis pelo desenvolvimento moral. Credes que estáis muito adiantados porque tendes feito grandes descobertas e obtido maravilhosas invenções. Porque vos alojais e vestis melhor do que os selvagens. Todavia, não tereis verdadeiramente o direito de dizer-vos civilizados, senão quando de vossa sociedade houverdes banido os vícios que a desonram e quando viverdes como irmãos, praticando a caridade cristã. Até então, sereis apenas povos esclarecidos que hão percorrido a primeira fase da civilização. Espíritas, irmãos, rememoremos a advertência do Cristo quando nos afirma que o reino de Deus não vem até nós com aparências exteriores para edificá-lo. Não nos esqueçamos de que a doutrina espírita é luz em nossas mãos. Reflitamos nisso. Uma ótima palestra a todos. Boa noite, amigos do Centro Espírita Abel Sebastião de Almeida. Hoje é dia 5 de julho de 2024 e o nosso estudo de hoje se refere às questões 786 a 789, com o tema Povos Degenerados, e começamos pela questão 786, quando Kardec questiona: mostra-nos a história que muitos povos, depois de abalos que os revolveram profundamente, recaíram na barbárie, onde neste caso o progresso. Então, Kardec está perguntando aos espíritos: como vai acontecer o progresso se, depois de abalos, as pessoas voltam, ao estado primitivo?
E aí os espíritos respondem: quando tua casa ameaça ruína, mandas demoli-la e constróis outra, mais sólida e mais cômoda. Mas enquanto esta não se apronta, há perturbação e confusão na tua morada. Compreende mais o seguinte: eras pobre e habitavas um casebre. Tornando-te rico, deixaste-o para habitar um palácio. Então, um pobre, diabo, como eras antes, vem tomar o lugar que ocupavas e fica muito contente, porque estava sem ter onde se abrigar. Pois bem, aprende que os espíritos que, encarnados, constituem o povo degenerado, não são os que o constituíam ao tempo do seu esplendor. Os de então, tendo-se adiantado, passaram para habitações mais perfeitas e progrediram enquanto os outros, menos adiantados, tomaram o lugar que ficara vago e que também, a seu turno, terão um dia que deixar. Então, o que os espíritos estão esclarecendo é que depois de uma grande transformação, primeiro, que nessa turbulência, né, acontece que ainda num primeiro momento, né, a gente tem a impressão de que nada vai se ajeitar, né? Como a Terra, que está em transição para deixar de ser um planeta de provas e passar a ser um planeta de regeneração, ainda nós percebemos, né, aqui a convivência de espíritos bons com espíritos ainda muito primitivos, e a gente não percebe, né, essa evolução que está acontecendo, mas ela está acontecendo, né, como os espíritos nos esclarecem. E aí, o que eles nos dizem também é o seguinte, é que esse local onde houve a turbulência, né, ele vai se adiantar. Se por acaso ele não se adiantar, ali ficarão, como ele diz, aqueles primitivos que não tinham onde ficar, né, vão ali encontrar o seu local de habitação, porque os que evoluem passam a habitar os locais mais evoluídos e melhores, né? E aí, nos comentários de Ana Maria Spranger e de Djalma Santos, no livro Estudando o Livro dos Espíritos, eles nos dizem que nesses casos de abalos ou fenômenos que visitam determinados povos, o que ocorre é uma desorganização temporária, que com o passar do tempo vai dar curso a uma organização mais perfeita, que antes, além de uma organização mais perfeita do que antes, e que além do aprendizado que fica depois desses desastres, que sempre tem um fim útil, o importante é saber aproveitá-lo, né? Então aqui eles estão nos explicando que essas turbulências, elas são necessárias para que haja a transformação e que nesse primeiro momento parece para nós que nada vai ficar em equilíbrio, mas passado o período, né, da transformação, vai haver a evolução. E aí a gente vai lá na questão 728 do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta: é lei da natureza a destruição? E os espíritos respondem: preciso é que tudo se destrua
para renascer e se regenerar. Por quê? O que chamais destruição não passa de uma transformação que tem por fim a renovação e melhoria dos seres vivos. Então, nós estamos assistindo a muitas destruições no planeta Terra, né? Grandes convulsões também entre as populações, né, da Terra, e que certamente vai nos levar a uma renovação, transformando o planeta, que ainda é de provas, em um planeta de regeneração. Na questão 787, Kardec questiona: não há raças rebeldes, por sua natureza, ao progresso? E aí os espíritos respondem: há, mas vão aniquilando-se corporalmente todos os dias. Então, aqueles que não caminham para o progresso, eles vão se aniquilando e vão sendo encaminhados para locais mais primitivos, que a gente vai ver aqui ao longo do estudo. E aí tem um subitem nessa questão 787, onde Kardec pergunta: qual será a sorte futura das almas que animam essas raças? E aí os espíritos respondem: chegarão, como todas as demais, à perfeição, passando por outras existências que vão ajudar, né, a ver essa evolução. Por quê? Deus a ninguém deserda. E aí tem um subitem B, onde Kardec pergunta: assim, pode dar-se que os homens mais civilizados tenham sido selvagens e antropófagos? Quer dizer, selvagens a gente sabe que sim, né? Porque no início, né, do planeta Terra havia aquelas populações bem primitivas, né? E antropófagos significa pessoas que comem carne humana. E aí os espíritos respondem: tu mesmo o foste mais de uma vez antes de seres o que és, né? Então, os espíritos estão esclarecendo a Kardec que ele também veio desse estágio, né? Todos nós passamos por esses estágios primitivos e estamos em caminhada evolutiva. E aí Djalma e Ana Maria nos explicam que o termo raça rebelde seria melhor explicado se usássemos raças atrasadas, intelectualmente e moralmente, que com o passar do tempo vão também alcançar níveis satisfatórios de evolução, principalmente quando contam com a ajuda de povos mais civilizados. E aí, se nós olhamos para o passado aqui do nosso planeta, podemos observar a existência de povos muito adiantados no tempo em que a Terra ainda era habitada por povos atrasados. Assim foi com os egípcios, que eram adiantados em relação aos povos da época e que ajudaram na evolução da Terra. Então, a gente percebe que sempre, né, no planeta vai acontecendo esses períodos de convivência de povos mais adiantados que vão ajudando na evolução, né, do planeta, que é a lei do progresso, né? Bom, aí na questão 788, os povos, Kardec pergunta: os povos são individualidades coletivas que, como os indivíduos, passam pela infância, pela natureza, pela idade da natureza e pela decrepitude,
quer dizer, o envelhecimento, né? Esta verdade que a história comprova não será de molde a fazer supor que os povos mais adiantados deste século terão seu declínio e sua extinção como os da antiguidade? E os espíritos respondem: os povos que apenas vivem a vida do corpo, aqueles cuja grandeza unicamente assenta na força e na extensão territorial, nascem, crescem e morrem, porque a força de um povo se exaure, como a de um homem, porque o povo é constituído de seres humanos, né? Então também tem esse processo, né, de nascer, crescer e depois morrer, né? E aí os espíritos continuam: aqueles cujas leis egoísticas obstam ao progresso das luzes e da caridade morrem, porque a luz mata as trevas e a caridade mata o egoísmo. Mas para os povos, como para os indivíduos, há a vida da alma, aqueles cujas leis se harmonizam com as leis eternas do Criador, servirão de farol aos outros povos. Então, o que os espíritos aqui estão nos esclarecendo é que realmente acontece, né, de um povo nascer, crescer e depois morrer e ser completamente extinto, né? Mas o que permaneceu ali de evolução moral, né, vai continuar. Então, se a gente observar, por exemplo, como nós falamos, né, dos egípcios, né, que à sua época eram mais evoluídos que as populações que viviam aqui na Terra, e eles contribuíram para o progresso, eles, como povo, materialmente falando, eles acabaram, mas os espíritos que encarnavam naqueles egípcios, eles continuaram na Terra, né, acompanhando em outras encarnações a evolução do planeta, como eles podem também ter ido encarnar em outros planetas mais evoluídos, né? Nós sabemos que o que importa para o nosso progresso, a nossa evolução, é a evolução do espírito, né? A evolução moral do espírito. E aí, Ana Maria e Djalma nos explicam que todos os povos e raças que atualmente estão em experiências na Terra certamente passarão por desorganizações naturais no processo de evolução a que todos estão sujeitos, mas não são aniquilados ou extintos, nem haverá retrocesso nos valores já conquistados, e sim avanço para novas formas de vida aqui ou no além. Então, aquilo que nós falamos, né? O povo, falando-se materialmente, né, daquela população, ele pode até ser extinto, né? Mas o espírito, né, os espíritos que encarnaram ali naquela população, esses evoluíram e continuarão evoluindo e podem permanecer encarnando aqui na Terra em outras populações ou serem encaminhados para planetas mais evoluídos. Como nós podemos concluir, os espíritos estão sempre evoluindo. Não há retrocesso, apenas estagnação, às vezes acontece, de alguns que não estão acompanhando a evolução da Terra. Aqueles que, por seu livre-arbítrio, não quiserem acompanhar
aí falando da atualidade, né, a transição da Terra para um planeta de regeneração, serão afastados para um outro planeta mais primitivo. E aí, na questão 789, Kardec pergunta: o progresso fará que todos os povos da Terra se achem um dia reunidos, formando uma só nação? E aí os espíritos respondem: uma nação única não. Seria impossível, visto que da diversidade dos climas se originam costumes e necessidades diferentes que constituem as nacionalidades, tornando indispensáveis sempre leis apropriadas a esses costumes e necessidades. A caridade, porém, desconhece latitudes e não distingue a cor dos homens. Quando, por toda parte, a lei de Deus servir de base à lei humana, os povos praticarão entre si a caridade, como os indivíduos. Então, viverão felizes e em paz, porque nenhum cuidará de causar dano ao seu vizinho, nem viver às expensas dele. E aí, nos comentários de Djalma e Ana Maria, eles nos dizem que as nações serão sempre diferenciadas em razão de seus costumes e tradições, mas certamente os propósitos podem ser iguais, voltados para o bem comum das pessoas e dos povos, estruturando uma solidariedade coletiva de alcance mundial. Então, o que a gente percebe agora na Terra, consequência da evolução intelectual, né, dos conhecimentos e as comunicações que acontecem, acontece uma tragédia lá na Austrália, por exemplo, e nós imediatamente ficamos sabendo e as pessoas têm solidariedade uma com as outras, a gente percebe essa evolução, né, da humanidade. Vejam que na tragédia agora recente, né, do Rio Grande do Sul, como que os outros países se envolveram também em ajuda, né, para aquela população. Então, a gente percebe essa evolução já no planeta Terra, né? Nós já estamos caminhando, né, para a regeneração. E aí, Ana Maria e Djalma continuam dizendo o seguinte: observando a relação dos países que se verifica nos dias de hoje, pode-se garantir que caminhamos para a união dos povos e das raças, sem discriminação e sem distinção de credos. E nós podemos ainda concluir que nós observamos essa evolução do planeta Terra para um planeta mais justo, sem tantas discriminações, por esses fatos, né? Como eu comentei, né? Dessa solidariedade que a gente já percebe entre as nações, apesar de todas as diferenças que ainda existem, né? Entre os habitantes, né? Dos vários locais na Terra, das várias culturas, né, existentes nessas diferentes nações, mas já existe esse sentimento de fraternidade, né, na Terra. Então a gente percebe a evolução. A evolução, que ainda não é completa, né, nós sabemos, é ainda freada por pessoas que não estão acompanhando essa evolução. Mas Deus, que é um Pai bom e justo, também saberá a hora de separar o joio do trigo. Então, quando chegar o momento, né, que a Terra
atingir na sua maior parte uma evolução, o que vai acontecer é que os espíritos, né, aí aqueles que não acompanharem a evolução da Terra, serão afastados para um outro planeta de provas mais primitivo, né, do que a Terra. E ao final da questão 789, Kardec faz alguns comentários. A humanidade progride por meio dos indivíduos que pouco a pouco se melhoram e se instruem. Quando estes preponderam pelo número, tomam a dianteira e arrastam os outros. De tempos e tempos surgem no seio dela homens de gênio que lhe dão um impulso. Vêm depois como instrumentos de Deus os que têm autoridade e, em alguns anos, fazem-na adiantar-se de muitos séculos. Então, aqui, Kardec está concluindo como ocorre a evolução, né? Com homens de gênio que vão surgindo, homens muito inteligentes, muito mais evoluídos, né? Que provavelmente vieram de outros planetas mais evoluídos, ou que já tiveram trajetórias muito mais reencarnações, né? E que já atingiram um patamar de maior evolução. E aí eles servem de guias, né, para aquela população, para a população da Terra, no caso, né, como nós estamos falando, e vão ajudando a evolução. Então, a gente pode tomar como exemplo Allan Kardec, que com a sua tarefa de codificar a doutrina espírita, ele impulsionou a humanidade ao progresso moral. Quer dizer, Kardec já havia tido várias encarnações, já havia passado por vários processos de aprimoramento, tanto intelectual como moral, e naquele momento ele foi o ser humano que se dedicou, né, à codificação da doutrina espírita e recebeu ajuda, claro, né, de outros colaboradores, mas ele foi assim um mentor, né, daquela situação. Ele observou aqueles fenômenos todos que aconteciam e viu ali, né, uma causa inteligente que ele poderia aplicar, né, aos seus estudos, e foi o que ele fez através dos médiuns, né, que ele fez o contato. Ele foi então fazendo as perguntas, esclarecendo as dúvidas e trouxe a codificação espírita que nos ajudou muito a evoluir. Como Kardec nos esclareceu, com a pluralidade das existências, ninguém fica privado do progresso. Todos nós podemos ressarcir os erros de outras vidas numa encarnação seguinte. Aqui estamos vivendo atualmente. Assim, todos temos direito à felicidade que nós só vamos alcançar quando formos evoluídos realmente, né? Deus, que é um Pai justo, dá uma nova chance a cada um de seus filhos. Como Kardec comenta, ainda nesse final da questão 789, os homens de bem se esforçam a fim de que a Terra se adiante moral e intelectualmente. Quando todos os povos estiverem no mesmo nível no tocante ao sentimento do bem, a Terra será ponto de reunião exclusivamente de bons espíritos, que viverão fraternalmente unidos. Os males, sentindo-se aí repelidos e deslocados, irão procurar em mundos inferiores o meio que lhes convém, até que sejam dignos
de volver ao nosso então transformado. Então, a gente vê aqui nas conclusões de Kardec o que ele está observando, né, da bondade divina, da justiça divina, né, que não desampara a nenhum de seus filhos. Pelo contrário, a justiça divina nos dá sempre uma nova chance, uma oportunidade de ressarcir os erros, né, do passado através de uma nova encarnação. E que a Terra, evoluindo, né, vai atrair cada vez mais espíritos bons. Os maus, eles serão atraídos para um planeta mais primitivo, mas terão também a sua chance de evolução e mais tarde, se estiverem na mesma sintonia que a Terra, né, se alcançarem a evolução, serão de novo atraídos para o planeta Terra, voltarão a habitar a Terra. Até que, como ele diz, até que sejam dignos de volver, né, ao nosso planeta. Então, essa conclusão a gente só pode chegar, como Kardec nos diz, através, né, dessa crença na pluralidade das existências, nas várias encarnações que nós passamos para poder evoluir. Como Kardec, então, nos esclarece, no sistema de unicidade das existências, quer dizer, se nós continuássemos a acreditar que nós temos apenas uma vida, a alma é criada no momento em que nasce o ser humano. Então, nasceu uma criança, aí é criada uma alma para aquele ser humano, né? Naquele momento. Somente uma existência, né? Então, se um homem é mais adiantado do que outro, é que Deus criou para ele uma alma mais adiantada. Vejam só. Por que esse favor, né? Kardec então coloca esse questionamento. Que merecimento tem esse homem que não viveu mais do que outro, que talvez haja vivido menos, para ser dotado de uma alma superior, né? Então, qual seria a justiça divina? Não é possível que a justiça divina haja consagrado semelhante injustiça, né? Então, Deus não criaria almas melhores e almas piores para determinadas pessoas quando elas nascem. Não, isso não seria justo. Segundo a doutrina dos espíritos, né, Kardec nos explica, a teoria do progresso explica por que as gerações vão se aperfeiçoando ao longo das muitas encarnações, tanto nos aspectos intelectuais como nos aspectos morais. Dessa forma, a Terra passará a atrair bons espíritos, que sentirão aqui as boas vibrações resultantes dos bons sentimentos que serão emanados dos espíritos encarnados no planeta. E os espíritos ainda sintonizados com o mal serão atraídos para planetas ainda primitivos, porque essas suas vibrações com os maus sentimentos, não permitirão que esses espíritos fiquem aqui na Terra. Então, como a gente pode ver, é tudo uma questão de sintonia, né? Então, nós precisamos estar atentos aos nossos sentimentos, à nossa conduta no dia a dia, para que a gente sintonize sempre com os bons espíritos. Então, nas nossas orações, tanto na hora que vamos dormir como ao acordar, nós devemos sintonizar com o bem para que possamos evoluir. Muito obrigada pela atenção.